Fala pessoal da UFOP, beleza? Eu sou o professor Eliud Xavier e hoje eu vou estar aqui resolvendo uma questão da UFOP de 2020, questão 10 da primeira fase. É uma questão que envolve conceito de hidrostática e equilíbrio. A enunciado dela diz o seguinte: o sistema de polias ideais é montado conforme a figura 1. Esse sistema se encontra em equilíbrio quando estão associados os pesos P1 e P2, sendo que P1 está totalmente submerso em um tanque com álcool. Tá? Então, nós temos aqui na figura 1 representado o tanque com álcool, né? Que está o nível da quantidade de álcool presente no tanque, e o corpo P1, né, está totalmente submerso. Se os mesmos pesos forem dispostos conforme a figura 2, aqui, corpo 1 e corpo 2, equilibrados em uma barra de peso desprezíveis, quer dizer então que eu não vou considerar o peso dessa barra nos meus cálculos, marque a opção que representa o valor mais aproximado da massa de P2. Tá? Então, nessa questão eu quero saber a massa do corpo P2. Tá? Coloco uma interrogaçãozinha aqui, para não perder de vista que é isso aqui que a questão quer que eu calcule. Né? Considero os seguintes dados. O que a questão me traz de dados? Né? Ela me diz que a densidade do álcool, tá? Então já vou escrever aqui do lado, a densidade do álcool, que no caso aqui, gente, vai ser o fluido. Então já vou colocar DF, tá? DF de fluido. Poderia ser qualquer outra letra, inclusive A, mas como na equação do empuxo já tem densidade do fluido, então eu já estou colocando aqui para eu só substituir lá, tá? Então densidade do fluido é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. E ele falou também que o comprimento da aresta dos cubos envolvidos é de 20 centímetros. Então, é o comprimento da aresta, né? Então, eu vou representar aqui com um A minúsculo, tá? Esse aqui representa a aresta do cubo, tá bom? Que são as quinas, né, do cubo. Então, 20 centímetros, tá bom? Só para relembrar vocês, tá? Se eu tenho um cubo aqui, deixa eu só tentar desenhar um cubo. Todas as arestas são iguais, tá? A aresta é esses lados, tá? Essa medida aqui é uma aresta, um valor da aresta, aqui também, aqui também, aqui também, tá? Então, todos esses lados aqui têm o mesmo comprimento, que é de 20 centímetros. E a gravidade local, que é a gravidade muito utilizada no ensino médio, para a gravidade na Terra, o valor aproximado é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui é a gravidade que a gente utiliza muito no âmbito de ensino médio. Gente, o seguinte, tem uma questão aqui que as respostas todas estão em quilogramas, né? Já consigo visualizar isso. Tem o valor da aceleração gravitacional, que é metro por segundo ao quadrado, que é a unidade do Sistema Internacional para aceleração, tá bom? E como é uma questão que envolve forças, né? Eu já sei, olhando aqui as figuras, né? Eu já sei que eu vou lidar com forças, né? E de longe a unidade mais utilizada para força é o Newton, né? Então, acredito que seja conveniente trazer tudo logo para o Sistema Internacional, né, de unidades. E eu consigo observar que eu tenho uma densidade aqui que não está dentro do Sistema Internacional e nem a aresta aqui, né, a aresta do cubo. Como é que eu passo para o Sistema Internacional? Né? Uma unidade do Sistema Internacional, a unidade de densidade desse fluido. A unidade do Sistema Internacional para a densidade é o quilograma por metro cúbico. Como é que a gente converte de gramas, deixa eu escrever aqui, ó, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? É muito simples. Você só precisa multiplicar, pode multiplicar por 1000. Olha que simples, né? Multiplica por 1000, aí você vai ter o valor em quilograma por metro cúbico. Se na questão fosse necessário fazer o caminho contrário, né, de quilograma por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, bastava fazer o caminho inverso, que no caso seria dividir por 1000. Também muito simples, né? Então, de cara, 0,8 gramas por centímetro cúbico equivale a 0,8 vezes 1000, que dá igual a 800, né? 800 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Então, eu já tenho aqui a densidade já dentro do Sistema Internacional.
A aresta, no caso, né, vai ser dada uma medida de comprimento, que está na unidade de centímetro, também na unidade de sistema internacional, e eu já aproveito e coloco já no sistema internacional, que em metros, né? Então, como é que a gente faz? De centímetro para metro. A gente divide por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2, né? No caso, metros. Ou eu também posso representar esse 0,2 como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 1, em notação científica, que, na maioria das vezes, facilita muito, né, os cálculos. Aqui já está dentro do sistema internacional. Então, com relação a esses valores, eu já tenho tudo que eu preciso dentro do sistema internacional, bonito. Agora, vamos aqui, tá, para a figura 1. Nessa figura 1, nós temos um sistema de polias em série, que também é um sistema que a gente utiliza muito no ensino médio, né? A gente explora muito esse sistema, na parte de estática, né, de equilíbrio. E, no caso aqui, nós temos 3 polias móveis. Cuidado para não confundir isso, tá, gente? Ó. E essa aqui é uma polia móvel, essa aqui é uma polia móvel e essa aqui é uma polia móvel. Essa aqui não é, ela é uma polia fixa, tá? Cuidado com isso aqui, que é importante lá para a formulazinha que a gente vai utilizar já já, tá bom? Então aqui, ó, móvel, tá? Vou botar só um Mzinho aqui, ó. Móvel, móvel e móvel. Como é que a gente sabe que uma polia é móvel? Se caso o sistema seja solicitado por uma força, né, por um agente, que esse sistema saia do equilíbrio, essas polias que se movem, né, o nome já induz isso, são chamadas de polias móveis, tá? Essa polia aqui, gente, independente da força que seja aplicada aqui, né, considerando que ela está fixa aqui, que ela não tem como sair aqui do teto, né, presa aqui nesse ponto, né, ela não vai mudar a sua posição. Ou seja, ela vai continuar em repouso nessa posição. Já as outras não. As outras, dependendo da força que seja aplicada aqui, né, no sistema, elas poderão se movimentar. Nesse caso aqui, certo? Elas vão também permanecer paradas, tá? Mas elas, não é pelo fato de elas permanecerem paradas aqui, que elas vão deixar de ser polias móveis, né? Se houver uma força aqui que desequilibre esse sistema, né? Por exemplo, uma força, digamos que eu pegue esse bloquinho aqui, puxo ele para baixo. Aí essas polias aqui, ó, essas 3, elas vão se movimentar, né? Essa daqui vai subir, essa daqui também vai subir e essa daqui também vai subir, tá? Então elas vão se movimentar. Essa daqui, independente do que aconteça, ela não vai se movimentar. Logo, ela é uma polia fixa, tá bom? A gente usa muito uma formulazinha, né, no ensino médio, que é aquela lá, da força é igual ao peso, né, do corpo, dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Esse N aqui significa o número de polias móveis. Por isso que é interessante sempre a gente saber identificar quais são, né, quantas polias móveis nós temos no sistema. Só temos que ter um cuidado aqui especial nessa situação, porque um dos blocos está submerso em um líquido, né? No caso lá é álcool, né? Que o enunciado diz. Então, nesse sistema, eu não tenho apenas o peso a ser considerado dele, né? Claro, eu vou ter o peso aqui, o peso do corpo 1, né? Pronto, direcionado para baixo. Vou ter a tração, né? Já que está ligado ao cabo, né? Esse aqui é um cabo ligado a ele. Aqui, no caso, seria a tração, que também vai atuar na polia, só que no sentido oposto, né? Na polia, a tração atua para baixo. No corpo aqui, essa tração atua para cima, né? E além disso, por conta do fluido aqui presente, né? Por conta da diferença de pressão, né, no decorrer desse corpo, eu vou ter uma força direcionada para cima, tá? Ó, nós vamos ter o empuxo, né? O empuxo direcionado para cima, tá? Tenho tração para cima aqui, tenho o empuxo e tenho o peso, né, do bloco 1 para baixo, tá? Como é um sistema que está em equilíbrio, então eu poderia muito bem escrever o seguinte, ó, que empuxo mais a tração é igual a P1. Né? Isso aqui está em equilíbrio, duas forças para cima e uma força para baixo, então a soma dessas duas forças aqui, o empuxo mais a tração, os seus módulos, vai ser igual ao P1. Então, na polia aqui, certo? A força que vai estar atuando é a tração, então é interessante a gente saber, né, equacionar essa tração, porque é ela que vai meio que equilibrar com a força peso lá do P2.
Vai que meio que equilibrar, né? Mas, claro, equilibrando, considerando essa função aqui, tá? Essa função, que é a força que atua diretamente na polia, que não é igual ao peso. Se eu não tivesse o empuxo aqui, eu poderia considerar que a tração seria igual ao peso, mas no caso aqui, não por conta da presença do empuxo, né? O empuxo proveniente do fluido aqui, né? Dessa diferença de pressão presente no fluido, né? A partir do fluido, na verdade, né? Então, eu posso isolar agora a tração e tentar substituir lá na expressão. Tração vai ser igual ao quê? Ó? P1 menos o empuxo. Né? Então, esse resultado aqui, ó, de tração, que é o P1 menos o empuxo eu passei pela igualdade, ele muda o seu sinal, né? É que eu vou utilizar lá na expressão. P2 vai ser igual ao P1 menos o empuxo dividido, né, que é a carga que está sendo levantada, né, sobre 2 elevado ao número de polias móveis, que no caso são 3 polias móveis. Tá bom? E aí eu chego numa expressãozinha, né, que relaciona peso 2, peso 1 e empuxo. Tá? Só que empuxo eu consigo calcular, né? O que eu preciso, na verdade, para calcular o empuxo? É aquela força lá que vocês devem ter visto já com o professor de vocês, né? Para calcular o empuxo, eu preciso de quê? O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade local, tá? E aí, veja aqui, o que seria esse volume de fluido deslocado? Quando o corpo ele está submerso, né, para ele estar ali naquele local, alguma fração, né, de volume do fluido teve que deslocar, né, justamente para dar espaço suficiente para o corpo ali estar, né, ali ficar. Que justamente é o mesmo volume do corpo que está submerso. Né? Então, perceba que eu tenho a densidade do fluido, que foi dada na questão, que inclusive a gente já fez a conversão. Eu tenho também o volume do fluido, que eu posso calcular através do volume do cubo, né, submerso. E a gravidade também já foi dada, né? Já deve ser considerado igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, uma dica que eu dou para você, aluno que está prestes a fazer essa avaliação, é que sempre verifique o que você quer calcular e se você tem informações suficientes para chegar nessa resposta, né? Nesse caso aqui eu consigo calcular o empuxo, então vai ser igual à densidade do fluido, eu já vou usar aquele valor lá de 800, né? Que é a densidade já no Sistema Internacional, 800 vezes o volume de fluido deslocado. Aí atenção, como é que a gente calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo, tá? Vou botar assim, ó, cubo, não é nada mais do que a aresta desse cubo elevada ao cubo, tá? Ou seja, é aresta vezes aresta vezes aresta. Então, ó, se eu sei que o valor da aresta é isso aqui, então basta eu elevar isso aqui ao cubo, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1, isso aqui já está em metro, ao cubo. Vezes, não podemos esquecer também da gravidade. Então, eu vou ter 800 vezes 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8. Vezes 10 elevado a menos 1 ao cubo, dá 10 elevado a menos 3, né? Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Vezes 10. Galera, é o seguinte, vocês concordam comigo que esses zeros aqui, tá? Ó, quando eu multiplico aqui dá 8.000, aí 8.000 é 8 vezes 10 ao cubo, né? Então eu estou vendo aqui, na verdade, um 10 elevado ao cubo, né? Esse aqui. E esse 10 elevado a menos 3, eles podem ser cancelados, né? Porque fica 10 elevado a menos 3, né? Elevado a menos 3 vezes 10 a 3 dá 10 elevado a 0, né? Que a gente soma os expoentes, então vai ser igual a 1. Então, meio que a gente pode cancelar isso aqui tudo. Sobra só o quê? Sobra só o 8 e um 8 aqui para ser multiplicado. Ou seja, nós já temos então que o valor do empuxo, exagerei no no tamanho, 8 vezes 8, 64 newtons, tá? 64 newtons, então, é o valor do nosso empuxo. Ótimo, porque na nossa expressão lá já é um valor a menos
que a gente vai ter que calcular. A gente já calculou em push, ó. Então, nessa expressão aqui, né, com esse valor, eu já posso escrever essa expressão um pouquinho diferente, tá? Já posso escrever aqui P2 igual a P1 menos 64, que é o valor do input, dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, tá bom? E eu ainda posso fazer também, né, talvez, não sei, mas à frente talvez até seja melhor, né, nesse formato, eu posso escrever assim, ó, P2 igual a P1 sobre 8, menos 64 dividido por 8 é 8, né? 64 dividido por 8, então eu posso escrever também nesse formato, tá? Então eu tenho essa expressão aqui que tem duas variáveis, P2 e P1. Beleza, vamos guardar ela aqui por enquanto. Foi uma expressão que eu obtive através do sistema da figura 1. Agora, vamos analisar lá o sistema da figura 2. Aqui nesse sistema, né, nós temos uma situação de equilíbrio corpo extenso, né? Nós temos uma barra, nós temos distâncias diferentes aqui a um polo, né, do movimento, um eixo aqui, e eu tenho aqui forças atuando, né? Eu tenho a reação aqui nesse apoio, né? Deixa eu tentar fazer o vetor da reação aqui para cima, né? A reação aqui, eu tenho a força, peso desse corpo, que é o mesmo peso, né? É o mesmo corpo, então P1 aqui, e eu também tenho o P2 aqui, né? O que nos interessa aqui é basicamente fazer a igualdade dos momentos, né? Você deve ter estudado lá na parte de equilíbrio, né? Que o somatório, uma das condições de equilíbrio, que o somatório de todos os momentos, né? Ou de todos os torques também, dependendo do livro que você está estudando, deverá ser igual a zero, tá? Eu vou pegar como sendo o polo do meu movimento esse ponto aqui, tá? Poderia ser outro qualquer, mas é mais interessante esse, porque já exclui a reação, não preciso ter preocupação com essa reação, e evidenciam as forças justamente que eu quero relacionar com aquela nossa primeira expressão. Porque aí, no caso, nós vamos ter duas equações com duas variáveis. Logo, a gente consegue descobrir uma dessas variáveis e, consequentemente, a outra também. Então, o que é que nós vamos poder fazer aqui? Nós podemos dizer também o seguinte, ó, que o momento que eu tenho desse lado, que eu vou chamar de momento 1, né, que é pertinente a essa força de P1, é igual ao momento lá do outro, tá? Do outro lado aqui, ó, momento 2 é igual ao momento 1. Lembrando que aqui, a questão deixa claro que a massa da barra é desprezível, tá? Se por acaso uma questão disser que a massa não é desprezível, que ela tem uma massa a ser considerada, eu teria que considerar também o peso, tá? No centro geométrico aqui da barra, né? Então eu teria outra força aqui atuando que seria justamente o peso da barra. Não é o caso aqui dessa questão, o elaborador facilitou bastante nossa vida, né? E disse que a barra ela tem uma massa desprezível, uma barra bem leve, né? Então não precisaria ser considerada aqui na questão. Ótimo, né? Facilita ainda mais a nossa resolução. Então eu vou ter que momento 1 vai ser igual ao momento 2, né? Mas o que é momento, né? O que é torque? Torque é o quê? É o produto da força que atua na linha aqui, né? No caso aqui o P1, então eu já vou escrever P1, vezes a distância que separa a linha de atuação dessa força ao polo do momento, tá? Que no caso aqui é esse ponto aqui que eu vou chamar de O, tá? Arbitrário, é um O qualquer aqui, tá bom? Que é esse ponto que aqui está representado. Então, que distância é essa? 10 centímetros, ó, tá vendo? Mas cuida lá, cuidado, né? 10 centímetros, não está no sistema internacional. Então, já que você está trabalhando tudo no sistema internacional, então isso aqui também tem que estar dentro do sistema internacional. Você pode representar com notação científica ou simplesmente dividir por 100, né? Que dá 0,1. Tá? Depois eu posso até transformar em notação científica para facilitar os cálculos e tal, mas por enquanto deixa aí. Isso aqui é 0,1 metros, tá? Que é a mesma coisa que 10 centímetros. Igual a peso 2 vezes a distância que separa a linha de atuação da força e o polo do momento, no caso, 3 metros. Aí não precisa fazer conversão, nada, já está em metro. Ótimo. Eu estou interessado em P2, né? Então, é interessante aqui eu fazer uma expressão nesse lado aqui para isolar o P1, e essa expressão eu trago para cá e relaciono, e aí no final já vou ter o peso 2, e vocês sabem muito bem que, né, pela
pela dinâmica, né? Pelo estudo da dinâmica, segundo a lei de Newton. Se eu sei o valor do peso, consequentemente eu consigo determinar o valor da massa. Então, se eu achar o P2, eu acho consequentemente a massa 2, que é o que eu quero nesse cálculo, né? Nessa questão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar P1, isolar ele e vou deixar assim, ó, 3P2, né? Eu só troquei o lado aqui, mas é a mesma coisa, dividido. Gente, isso aqui eu já vou passar como notação científica, tá? Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 1, tá bom? Mas aqui está no denominador negativo, eu não posso arrastar esse negócio aqui para cima? Claro que pode, tá? É o que eu vou fazer, ó. P1 vai ser igual, então, ó, se é 10 elevado a menos 1, quando ele passa para o numerador, ele vira um 10 elevado a 1, que é 10. Então, fica 3 vezes 10. Então, é 30, né? Não precisa arrastar demais não também. 30, ó. 30 P2. Olha aí. Show de bola, hein? 3 vezes 10 deu 30. Aí, ó, P1 tá aqui, né? Então, eu vou trazer esse P1, ó, justamente para cá. Então, P2 vai ser igual a 30 vezes P2 dividido por 8, tá? Aqui, ó, só substituir o P1 lá, menos 8. Eu vou tentar fazer aqui o MMC, né? De todos os termos aqui, né, até o da igualdade, que no caso aqui seria 8. Né? Então, no final, eu elimino esse 8, que eu estou fazendo dos dois lados da igualdade. O professor de vocês deve ter já ensinado isso, né? E o 8. E aí eu vou ter 8 dividido por 1, né? Porque aqui é como se tivesse 1. É 8. 8 vezes P2, 8. P2 igual a 8 dividido por 8 é 1. Fica 30 P2 menos 8 dividido por 1 é 8. 8 vezes 8 é 64. Como eu fiz os dois lados, então esse 8 aqui, ó, você pode eliminar sem medo de ser feliz. Então aqui, ó, dando uma organizadinha, eu vou ter que 30P2 menos 8, né? É como se eu estivesse passando esse 8P2 pela igualdade. Está positivo aqui, passa negativo. 8P2 é igual a 64, né? Positivo, que eu também preciso passar pela igualdade, né? Fica então positivo. 30P2 menos 8P2 dá quanto? Dá 22P2, né? Igual a 64. P2, então, vai ser igual a 64 dividido por 22. Tá bom? Então, nós já estamos chegando próximos ao valor, né, no caso do peso, né? Do peso do corpo 2. Vamos fazer essa continha aqui, então. Então, fica como? Fica 64 dividido por 22, né? Bem, se eu colocar um 3, eu acho que eu passo, né? Essa continha. Então, vamos de 2. Né? 2 vezes 2. Vamos fazer o formato mais tradicional, da continha dividir, né? 2 vezes 22 dá 44, né? Então, boto 44 aqui, faz a subtraçãozinha. 4 para 4, nada. 4 para 6, 2. Bom, como eu não tenho mais, né? Possibilidade aqui de avançar, eu coloco uma vírgula e coloco um zero aqui. Bom, então, o que eu posso colocar aqui agora? 9, né? Acho que o 9 dá, né? Porque vai ficar 2 vezes 9, 18, né? Eu acho que dá certo. Se não der, a gente volta aqui e coloca um 8, né? Então, fica como? 2 vezes 9 dá 18. Coloca um 8 aqui, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 19, justamente. Ó. Nós passamos lá dos 200. 8 para 10, 2, vai uma unidade para cá, fica 10, 10 para 10, nada, vai outra unidade para cá, então 2 por 2 fica, ó, coisa linda, hein? E aí, nós já chegamos no valor, né, que, se não me engano, eu já consigo identificar, né, qual seria a resposta certa, logo de cara, né, que seria, no caso, a letra B. Mas calma, isso aqui é o peso, né, peso 2. Mas, Eliade, por que você está dizendo que já consegue identificar? Ora, físico, se você sabe que o peso de um corpo é 2,9 newtons, para você determinar a massa é muito simples, né? Lembrando que peso
é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Consequentemente, a massa vai ser igual ao peso dividido pela gravidade. Então, massa aqui vai ser igual a 2,9 dividido por 10, que foi dado lá no início da questão. Então, massa 2, é bom até colocar um númerozinho aqui já, né? Massa 2 vai ser igual a 2,9 dividido por 10, então é 0,29 quilogramas, Sistema Internacional de Unidades. No caso, a opção correta seria, vamos lá, seria a letra B, ó. Letra B, 0,29 quilogramas, tá? Espero que tenham gostado dessa resolução. Se quiser fazer um print aí, tá? E se tiver alguma dúvida na resolução dessa questão, poste aqui nos comentários, tá? Compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conheça. Ajuda aí a divulgar a nossa Olimpíada, né? Difundir cada vez mais a Olimpíada de Física da Potiguar. E não esquece de seguir o canal, né? De compartilhar, de curtir, tá bom? E sempre estar acompanhando aí. E marca o sininho aí das notificações, né? A todo momento os vídeos novos vão aparecer aí nas notificações do seu celular, tá bom? Então, um abraço a todos e valeu. Saúde a todos e boa prova. Tá perto, hein? Tá chegando, tá chegando. Valeu, gente. Bons estudos sempre.